Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. É com grande alegria, que estamos aqui reunidos nessa terça-feira, neste culto de oração. E eu quero agradecer a Deus depois de aí uns 10 dias, passando por uma enfermidade, tanto eu como a minha esposa, mas pela graça de Cristo estamos bem recuperados. Deus nos guardou dessa enfermidade. E nós iremos, nessa noite, gratos a Deus, estarmos um pouco meditando em sua palavra, nesse alimento que nós necessitamos diariamente. Temos que ser gratos a Deus por a oportunidade de ouvir, de falar, de participar nessa mensagem que tanto o mundo necessita. Nós iremos, como foi anunciado, o título é Quem será salvo? Essa é uma questão que vem a nos interrogar individualmente, sobre a questão da salvação. Nós podemos dizer quem será salvo, o que eu posso fazer para me salvar, É uma coisa que nós nos preocupamos muito quando conhecemos o Evangelho. Aqueles que não são do berço, evangélico, quando conhecem o Evangelho, a palavra, aí vem essa preocupação. O que eu tenho que fazer, então, para me salvar? Nós sabemos que vivemos aí num mundo de milhares de religiões, milhares de conceitos, mas o que nós temos que nos basear no está escrito e no assim diz o Senhor. Essa deve ser a nossa posição, esse deve ser onde nós buscamos as respostas. E essa pergunta, irmãos, ela não é só foi feita para o nosso fim, ou só nós que fazemos, não. Durante todos os séculos, aqueles que participam dessa mensagem, que conhecem a palavra de Deus, também se perguntaram. E a Bíblia cita isso, confirma isso. Nós iremos ler o que o salmista se preocupava com isso. Era uma questão também. Salmos, no capítulo 15, e o versículo 1, o salmista faz a pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então, o salmista também questionando isso, sobre a salvação. E Isaías, o profeta Isaías também faz a mesma menção com palavras diferentes. No capítulo 33, o versículo 14, diz que os pecadores de Sião se assombram e o temor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Então, nós vemos aqui no Antigo Testamento duas referências, citando essa pergunta, essa questão sobre a salvação. E nós temos também um relato no Novo Testamento, um episódio que aqui aconteceu, um fato, um evento, em Atos, no capítulo 16, que ali comenta uma experiência de Paulo e Silas, uma história conhecida, que fala de um carcereiro, Paulo e Silas preso, houve aquela libertação, e nós vamos nos deter, somente não leremos o capítulo inteiro, mas no versículo 30, que é o que se refere ao tema da pregação. E tirando-os para fora, disse: senhores, o carcereiro questionando Paulo e Silas, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Veja, irmãos, como essa questão é algo que as pessoas têm, sim, a ansiedade, a curiosidade
de saber o que é que ela pode se salvar, como ela pode se salvar, né? Até a profeta do Senhor, a irmã White, ela deixou registrado no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, a mesma frase, a mesma experiência. Na página 23, ela cita que senti que apenas poderia reivindicar aquilo que eles chamavam de justificação. Li nas Escrituras que sem a santificação nenhum homem poderia ver a Deus. Nesse caso, havia alguma elevada consecução que eu deveria alcançar antes de estar segura da vida eterna. Estudei o assunto diligentemente, pois cria que Cristo estava prestes a vir e temia que ele me achasse despreparada para encontrá-lo. Palavras de condenação ressoavam de dia e de noite em meus ouvidos. E meu constante clamor a Deus era, notemos aqui, irmãos, o que é necessário que eu faça para me salvar? Esse era o clamor da profeta do Senhor, né? Que ela fazia a Deus, né? O que é necessário para me salvar? Então, respondendo a esses questionamentos através da Sagrada Escritura, nós já temos como resposta ali o que Paulo e Silas disseram àquele carcereiro, né? No versículo 31. E disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Irmãos, aqui nós encontramos o ponto principal do Evangelho. Um grande Salvador, o Senhor Jesus. Aqui nós encontramos o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que foi morto lá no início, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, estavam nus, e o Senhor os vestiu com a justiça, né? Com a sua justiça. Então, aquele cordeiro morto. Temos esse cordeiro também quando Abraão, né, levava ali Isaac para ser sacrificado. Né? Isaac faz aquela pergunta, e Abraão responde, né? O Senhor proverá para si, né, um cordeiro. E nós temos o profeta, estamos estudando ele essa semana, João Batista, né? Estudamos, né, as 2 semanas passadas, né? E João Batista menciona isso, né? E vamos estudar aqui sobre o batismo de Jesus em João, no capítulo 1 e o versículo 29, que é até um versículo áureo da nossa lição dessa semana, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui nós temos o fundamento máximo do Evangelho, Jesus Cristo. Sem esse não há salvação, né? Não é através das obras, né? A pessoa pode guardar o sábado, pode ter uma alimentação formidável, né? Pode ter atos de bondade, andar na restrita lei, mas se ele não tiver Jesus como Salvador, de nada vale. Então, ele é o ponto principal. E a nossa lição dessa semana, na pergunta 7, ela faz esse comentário sobre o Cordeiro de Deus. Eu só vou ler uma parte para os irmãos, que no Cordeiro dignamente provido em lugar de Isaac, Abraão viu um símbolo daquele que havia de morrer pelos pecados dos homens. Por intermédio de Isaías, o Espírito Santo serviu-se dessa ilustração, profetizou o Salvador, como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Então, nós temos Jesus como algo principal da nossa salvação. Né? Em Efésios, no capítulo 2, aqui nos traz um versículo muito importante.
capítulo 2, e o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? Onde está tudo alicerçado. Ou seja, é como eu disse, não adianta guardarmos nada se não tivermos essa pedra principal, se não tivermos Jesus em nosso coração. E nós notamos no Evangelho de João, do capítulo 3, aonde Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, né? E Jesus ali, ele se apresenta, assim, como um Salvador, né? Notemos nos versículos 14, Jesus dizendo, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós temos a condição, crer em Jesus. Foi o que o povo judeu não fez. Era o povo da promessa, né? A linhagem ali que vinha de Davi, mas não creram naquela pedra principal. Antes rejeitaram e condenaram, né? Os versículos 18 diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então está aí, começando as respostas, né, dessa questão, né, de quem será salvo. Então, crer no Senhor Jesus. E nesse mesmo capítulo, o próprio Cristo, então, começa a falar a Nicodemos como se pode alcançar a salvação. Se apresenta como um Cordeiro de Deus, né? Aquele que resgata, que perdoa, né? Mas também ele traz aqui condições, aonde começa a parte também da santificação, de mudança, né? A mudança do ser. Nos versículos 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Depois, no versículo 19, diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se nós temos atitudes, temos ações, mas nós não seremos salvos. No versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, ou seja, provém de Deus. Tudo que os atos de bondade que nós fazemos não provém de nós somos maus. Mas isso é um trabalho quando nós permitimos, né, que o Espírito Santo trabalhe em nós e nós produzimos frutos, bons frutos, né, para a honra e glória de Deus. E voltando lá em Salmos, né, na questão do salmista, né, os versículos posteriores começam a responder. De quem será salvo? Diz aqui, o versículo 2, iniciando aqui no 2. O que vive com integridade e pratica a justiça, de coração e fala a verdade. O que não difama com a língua e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E o que os seus olhos têm por desprezível, mas o que honra ao que teme ao Senhor. E o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usúria e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede,
não será jamais abatido. Então, aqui o salmista traz algumas questões que é sim necessária termos para herdarmos a salvação. Aqui nós encontramos que não é somente o que é pregado hoje pela maioria aí fora no mundo, né? Crê no Senhor Jesus e já será salvo, está tudo bem, só isso. Não, não é só isso, né? Jesus é o ponto principal, né? Mas nós temos que seguir o modelo. Isso a Bíblia fala. Não é somente crer em seu nome, mas seguir os passos, né? Os passos de Cristo. Depois nós vamos lá em Isaías, que também, nos versículos posteriores, começa aí a responder, né? Diz aqui, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, e o que com um gesto de mãos recusa acertar o suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas e as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. E seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Essa é a promessa para a igreja remanescente. Então nós vemos, se nós queremos o nosso pão e a nossa água no momento que há de vir a grande crise, nós temos que estar encaixado também aqui nessas questões apresentadas por Isaías. Armand White comentando, o Espírito de Profecia comentando essas duas passagens, o primeiro, do salmista, diz assim, cultivai uma atitude mental devota, educai a língua de modo que fale palavras retas, que abençoem em vez de desanimar. Falai da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. Removei todas as palavras de incredulidade e tudo que é barato e comum. Sejam sadias palavras que não possam ser condenadas, e a paz de Deus, por certo, virá ao coração. É manuscrito 151 de 1898, também na meditação nos lugares celestiais, na página 178. E depois comentando sobre Isaías, Testemunho para a Igreja, no volume Testemunho para a Igreja 2, volume 2, página 446. Diz que há hipócritas que agora tremeriam se pudesse ter a visão de si mesmo. Sua visileza os aterrorizará naquele dia que presto vem sobre nós. O dia quando o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Ó, que esse espanto pudesse vir sobre eles agora, para que pudessem ter consciência vívida da sua condição e despertar enquanto há ainda graça e esperança, confessar seus pecados, humilhar o coração diante de Deus, a fim de que eles lhes perdoe as transgressões e cure as apostasias. O povo de Deus não está preparado para as terríveis cenas que estão diante de nós, despreparado para permanecer livre do mal, da luxúria, entre os perigos das corrupções desta época degenerada. Nós sabemos o momento que nós estamos vivendo. Esse mundo, a situação que está esse mundo de pecado, será uma grande prova, sim. Por isso que nós temos que nos alicerçarmos, seguirmos as normas. Eu estou fazendo o ano bíblico, né? E ontem, fazendo a leitura no capítulo 19 do Êxodo, encontrei aqui uma passagem que também se encaixa nesta pregação. Quando Deus fala com Moisés, né, depois daquela milagrosa retirada do povo do Egito, no capítulo 19 de Êxodo, diz ali, no versículo 5, né?
uma mensagem que Deus dá a Moisés para que seja entregue ao povo. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vos serei reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, condições, né, para que esse povo fosse o povo de Deus, né, teria sim que guardar. E daí no capítulo 20 nós temos ali, né, o que Deus queria que o povo guardasse. Né, os 10 mandamentos. Né, a norma, que é o resumo de amor. Os 10 mandamentos, nada isso é. Eles se resumem em amor a Deus e ao nosso semelhante, ao nosso próximo, né? Vamos ler aqui um texto. Diz que a luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia do eu, a sujeição de tudo à vontade de Deus, requer uma luta, mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Caminha Cristo, né, na página 29, né, que também nos ensinando, né, como nós podemos obter a nossa salvação. E um último texto final, irmãos, diz que Testemunho para a Igreja, no volume 2, na página 48. Diz que sua consagração precisa ser total. Deus não aceitará nenhuma reserva, nenhum sacrifício dividido, nenhum ídolo acariciado. Você precisa morrer para si mesmo e para o mundo. Renove diariamente sua consagração a Deus. A vida eterna é digna de um esforço vitalício, perseverante, incansável. Né? Foi o versículo que nós lemos, né? Lá em Apocalipse. Nós temos que ser fiel até quanto? Né? Temos que permanecer na fidelidade a Deus, para que possamos, sim, sempre tendo em primeiro lugar o principal, o sacrifício, aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Amém.